O Afundanço. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e após um fim de semana carregado de jogos, vamos ter no próximo uma agenda ainda mais preenchida. Pois, para além de todas as competições que já iniciaram sua atividade este fim de semana, vamos ter no próximo fim de semana finalmente o início da Liga Betclic masculina. E ainda vamos ter diversos jogos referentes à segunda eliminatória da Taça de Portugal. É obra. E como vamos ter muito que falar, vamos desde já dar início ao programa, fazendo um apanhado dos resultados do fim de semana. Vamos então iniciar com a Liga Betclic feminina, onde o nosso representante, o Imortal, foi até casa do Associação Desportiva de Vagos e conseguiu uma vitória por 80-61. Nesta competição, e como nas outras todas, isto está tudo no início, foi cumprida a segunda jornada. O Imortal segue no 8º lugar com 3 pontos, empatado com o Basket Barcelos, a Sajunense, o Benfica, a Quinta dos Lombos e o Gdessa Barreiro. Portanto, tudo ainda no início. Vamos então virar as nossas atenções agora para a Proliga, onde os nossos dois representantes, o Imortal Sub-23 e o Portimonense, jogaram entre si. O Imortal recebeu o Portimonense e, para grande espanto meu, venceu por 76-68. Nesta competição, a demonstrar o grande equilíbrio que existe, só há uma equipa ainda invicta, e é o Imortal. Pois é, o Imortal, que é uma equipa de sub-23, tem 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos, enquanto o Portimonense segue no 4º lugar, empatado com o Basket Santo André, o Lusitânia dos Açores, o Barreirense, Benfica sub-23 e Cabo Madeira, todos com 3 pontos. Mais uma mudança de chip. Vamos passar agora para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculino e vamos começar com a zona Centro-Sul, onde o nosso representante, o Elétrico de Pontessor, recebeu e foi batido pela ABA por 94-87. Nesta zona Centro-Sul, o Elétrico de Pontessor segue no grupo dos derrotados com 1 ponto, mas tal como nas restantes competições, ainda nem a procissão saiu da igreja. E há muito tempo para resolver qualquer problema que apareça nesta altura. Na zona sul desta competição, os nossos representantes, o Portimonense Sub-23, recebeu e venceu o CBA por 79-71, enquanto que o Ginásio Olhanense foi até a casa do Carnito Clube e venceu folgadamente por 66-89. Nesta série da primeira divisão masculina seguem nos primeiros lugares o Ginásio Olhanense, o Portimonense Sub-23 e o Basket Almada com 2 pontos. Enquanto o Atlético de Portugal, o Clube de Basquete Albufeira e o Carnide Clube seguem empatados com 1 ponto. Depois temos 3 equipas ainda sem jogarem, sendo que é mais uma demonstração da particularidade do nosso basquete, uma delas é o Farense, que já desistiu desta competição há bastante tempo. As outras duas são o Estoril Basket e o Scalipos, que seguem com 0 pontos. Vamos manter-nos na primeira divisão, vamos mudar o género, vamos passar para a parte feminina, onde temos 3 equipas em compita. E estes foram os resultados destas equipas. André de Rezende recebeu e venceu o CIMEC claramente por 88-54, enquanto que o Sporting, para mim um dos grandes favoritos a vencer esta competição, recebeu e derrotou o Ferragudo por 82-36. Finalmente, o Ginásio Olhanense, a fazer a sua estreia nesta competição, recebeu o Clube de Basquete Caluz e foi derrotado por 61-88. Nesta série da primeira divisão feminina seguem a primeiro o Sporting de Portugal, a André de Rezende, o Sport Algésia da Fundo, o Clube de Basquete Caluz e a Quinta do Lombo Sub-22 com 2 pontos. Enquanto o Bolonenses, o Ginásio Olhanense, o Carnito Clube, o CIMEC e a ACD Ferragudo seguem todas com 1 ponto. Vamos novamente mudar de chip, vamos passar para o Campeonato Nacional de Segunda Divisão, vamos começar com a parte masculina e com a série Sul D, onde temos 3 equipas em competição. O Clube Elvense Natação e a Associação Juvenil de Estremoz, que estão a estrear-se, e a André de Rezende, sendo que 2 delas jogaram uma contra a outra. O Clube Elvense Natação recebeu e foi derrotado pelo André de Rezende por 48-97, enquanto que a Associação Juvenil de Estremoz foi até a casa do Seixal e foi copiosamente batida por 108-33. Estes resultados podem-se considerar como dores de crescimento, são normais, equipas começaram agora e não antevês muito boas perspectivas futuro, mas o caminho faz-se caminhando. Nesta série da segunda divisão, a série D,
é liderada pelo Seixal, André de Rezende e o Real Clube Valcavalo, empatados com 2 pontos cada, enquanto o Montijo Basket, o Clube Elvese Natação e a Associação Juvenil de Estremoas seguem empatados com 1 ponto. De referir que nesta série ainda há 2 equipas sem jogar, o Galitos do Barreiros Sub-23 e o Barreirense Sub-23. Vamos continuar na segunda divisão masculina, vamos passar para a zona Sul E, onde todas as equipas são seguidas pelo Afondense, e os resultados foram os seguintes. O Ginásio Olhanense Sub-23 recebeu e bateu copiosamente os Gaviões de São Brás por 92-44. Lembro que os Gaviões estão a fazer a sua estreia neste campeonato, portanto vai ser recorrente este tipo de resultados, é a minha opinião. O ACD Ferragudo recebeu e foi derrotado, um pouco surpreendente pelos números, pelo Beja Basket Clube por 37-41. Os Bonjonenses, uma equipa muitíssimo reforçada em relação à época anterior, recebeu e venceu os Javalis de Grândola, Cabo Grândola, os Javalis, assim é que é correto, por 80-66. E finalmente o Atlético de Reguengos recebeu e foi derrotado por 60-70 pelos Tubarões de Quarteira, numa das grandes surpresas desta jornada. Nesta série da segunda divisão seguem em primeiro lugar com 2 pontos o Ginásio Sub-23, o Beja Basket, os Bonjonenses e os Tubarões de Quarteira. Enquanto o Atlético de Reguengos, com a derrota em casa, protagonizou, como eu já tinha dito, a grande surpresa da jornada, o Cabo Grândola, o ACD Ferragudo e os Gaviões de São Brás seguem a equo com 1 ponto cada. E para terminar esta passagem pelos resultados, vamos dar uma vista de olhos ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B, onde o nosso representante, também a estreia, o Portimonense Sport Clube, recebeu e venceu os Lobos da Malveira por 41-36, protagonizando uma estreia de sonho. Nesta classificação, seguem no primeiro lugar o Sporting Sub-22, o Seixal, o Portimonense e o Carnite Sub-22. Foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado. Agora, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana, dias 19 e 20 de outubro, e muitos vão ser. Vamos então começar, e com uma estreia à Liga Betclic masculina, que parece que vai avançar, embora o problema que deu origem aos adiamentos ainda não esteja resolvido, nem vai estar, digo eu, mas como ia dizendo, o nosso representante, o Imortal, recebe o Benfica no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 19/10, pelas 18 horas. Na Liga Betclic feminina, o Imortal recebe o Gdessa Barreiro, também no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 20/10, igualmente pelas 18 horas. Passemos agora para a Pro Liga, onde os nossos 2 representantes vão ter os seguintes jogos. O Portimonense vai até a casa do Lusitânia dos Açores, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, dia 19/10, pelas 17 horas. Enquanto que o Imortal Sub-23 recebe o Cabo Madeira, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 20/10, pelas 11h30 da manhã. O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina não vai ter jogos, pois vão-se disputar jogos da Taça de Portugal, mas desse assunto já falaremos. Vamos passar então diretamente para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina, primeira fase Zona Sul, onde as nossas 3 equipas vão ter as seguintes adversárias. O André de Rezende desloca-se até a casa do Belenenses ou o pavilhão de Cássio Rosa, em Lisboa, dia 19/10, pelas 14h30. Enquanto a ACD Ferragudo recebe o Carnite Clube, com o jogo a ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 19/10, pelas 15 horas. Finalmente, o Ginásio Olhanense desloca-se até a casa do CIMEC. O jogo vai ter lugar no pavilhão Carlos Alberto Carvalho, em Lisboa, dia 20/10, pelas 16h30. Nova mudança de competição. Vamos passar agora para o Nacional da 2ª Divisão Masculino, primeira fase Zona Sul D, onde as nossas equipas vão ter os seguintes adversários. O Galitos do Barreiros Sub-23 recebe o Clube Elvese de Natação no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol. O jogo vai ter lugar dia 19/10, pelas 21 horas. Enquanto que a Associação Juvenil de Estremoz recebe o Montijo Basket no Pavilhão Municipal de Estremoz, dia 19/10, pelas 21 horas. Finalmente, a André de Rezende recebe o Seixal no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 20/10, pelas 15 horas. No Nacional da 2ª Divisão Masculina, primeira fase Zona Sul E, os jogos vão ser os seguintes. Tubarões de Quarteira recebe o ACD Ferragudo. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Laura Aires,
em Quarteira, dia 17/10 pelas 21h15. O Ginásio Olhanense Sub-23 recebe os Bons Joneses de Faro. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, em Olhão, dia 19/10 pelas 16h30. O Beja Basket recebe os Gaviões de São Brás. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal de Beja, dia 19/10 pelas 21h30. Finalmente, o Cabo Grândola recebe o Atlético de Reguengos. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Parque Desportivo de Grândola, dia 20/10 pelas 18h. Passando agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, primeira fase Zona Sul B, o nosso representante, o Portimonense, depois da sua brilhante vitória na primeira jornada, vai até a casa do Carnide Clube Sub-22, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal Bairro do Padre Cruz, em Lisboa, dia 20/10 pelas 16h30. Finalmente, vamos falar da Taça de Portugal. Os jogos vão ser os seguintes. Os Bons Joneses recebem o Sporting Marinhense. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal da Penha, em Faro, dia 20/10 pelas 17h30. Enquanto que o Ginásio Olhanense desloca-se até a casa do CIMEC, com o jogo a ter lugar no pavilhão Carlos Alberto Carvalho, na Cruz Quebrada. Finalmente, o Sport Algés da Fundo recebe o Elétrico de Ponte de Sor, com o jogo a ter lugar no pavilhão Arquiteto Gomes Pereira, em Algés, dia 19/10 pelas 14h15. Desde este espaço, desejo as maiores felicidades às nossas equipas, no sentido de conseguir ultrapassar estes obstáculos. E é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana, com muitos e bons jogos um pouco por todo o lado. Nesta fase, como já vimos, todos os jogos são a doer e convém às nossas equipas irem começando a amilhar alguns pontinhos que no fim muita falta vão fazer. Como toda a gente sabe, os nossos precisam de bastante apoio nos pavilhões onde vão atuar, portanto, não fiquem em casa, vão apoiar e ao mesmo tempo divirtam-se com belos espetáculos de basquete. Está concluído o programa por hoje, vamos ficar por aqui. Desejo a todos um excelente fim de semana, que nós para a semana cá estaremos e até lá, já sabem, divirtam-se e apoiem o basquete.